Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça para ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa e daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão sacerdote, amados irmãos e irmãs, a reconciliação, a restauração da paz dentro de uma família, às vezes é muito custoso, porque é preciso quebrar o orgulho, a prepotência, para que as coisas possam se ajustar, para que se possa entender. Porque enquanto um estiver armado contra o outro, vai ser difícil a reconciliação. Deus sempre propôs no diálogo com o homem reconciliação. Mais do homem com Deus do que Deus com o homem. Deus não tem nada contra nós, mas nós temos contra Deus. Não obedecemos os seus mandamentos, não damos atenção aos seus ensinamentos, somos rebeldes, somos teimosos, e quantas outras coisas mais podemos citar. E no relacionamento com Deus, muitas vezes, estas coisas todas entram. Quando Ele nos faz uma proposta, nos põe à prova, nós reagimos, nós esperneamos, nós brigamos, mas quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos as nossas faltas, quando nós nos humilhamos e dizemos diante de Deus a verdade, a nossa verdade, o céu se abre, a reconciliação acontece e a paz retorna ao coração. Está aí no nosso mosaico. Um filho rebelde que sai de casa porque não quer obedecer ao pai terreno e também não quer obedecer a Deus, que o pai dele obedece e é fiel,
Eu não quero ter ninguém mandando em mim, eu não quero ter um Deus mandando em mim, dizendo o que eu tenho que fazer, e eu quero viver a minha vida do jeito que eu acho que é certo. E ele vive mesmo do jeito que ele acha que ele queria de viver. Mas chega um certo ponto, chega um certo limite, em que tudo aquilo que é o que eu quero, o que eu anseio, ou o que eu desejo, o que eu acho que é bom, acaba. E acabou para aquele jovem. Então ele volta com outra consciência, com outra cabeça, com outro entendimento das coisas. Ele não volta mais o mesmo que ele saiu. E não volta rebelde, ele volta dócil. Ele volta desejando obedecer o Pai. Ele volta pedindo perdão. O drama que nós vimos na primeira leitura de José, que foi vendido pelos irmãos para o Egito, e eles achavam que nunca mais ia encontrar o irmão, fala para o pai que um bicho matou ele e tudo. Ele reconhece os irmãos. Mas José não foi mal com os irmãos. José simplesmente pôs os irmãos à prova, para ver se eles realmente estavam arrependidos do que fizeram. Então é todo esse diálogo de José com os irmãos. Ele prende eles, ele pede para trazer o irmãozinho mais novo, que eles falaram que ele tinha um irmão mais novo e o pai ancião. Então ele pede para trazer os irmãozinhos mais novos, e aí eles são obrigados, pelas circunstâncias, a dizer a verdade, a botar-se transparente. Judá é quem toma a iniciativa de abrir o coração e dizer para José, até o momento que ele se revela: eu sou José, seu irmão. Não se condenem pelo que fizeram comigo, porque Deus tinha um plano em vosso favor. E olha que hoje eu estou aqui nesta condição, quase que um faraó, um todo-poderoso, poderia acabar com vocês, poderia eliminar vocês, mas não, Deus me deu tudo isso para que vocês pudessem ter de volta o que precisam. Diz que José chorou tão alto que todo mundo que estava ao redor escutou o choro dele. A reconciliação. Como é bonito a reconciliação. O fruto de uma reconciliação traz alegria, traz paz, muda a realidade que está ao nosso redor. Então que nós aprendamos com José a nos reconciliar e nunca criar um cabo de guerra que não acaba nunca. Porque quando criamos um cabo de guerra, o orgulho, a falta de humildade, a prepotência resiste, não cede, não se dobra, não permite que as coisas se reconciliem. A humanidade está nesse pé de guerra, porque justamente de todos os lados são tudo tupetudo, São tudo orgulhosos, prepotentes. Eu não vou me dobrar diante do outro, Mas um dia chegará o dia do juízo. E ali diante do justo juiz, a gente vai se dobrar. Seja por misericórdia, ou seja por rebeldia. E o Jesus, quando manda os discípulos anunciar a boa nova da salvação, ele não manda os discípulos para fazer julgamento das pessoas, e nem condenação das pessoas. Ele manda os discípulos a anunciarem a boa nova da salvação. Dizer, Deus está oferecendo a você a oportunidade de se converter, de mudar de vida, de se reconciliar com Ele. A boa nova é esta.
Por isso que a vida inteira nós vamos ouvir o Evangelho, e a vida inteira nós vamos responder ao Evangelho que ouvimos. Nós aceitamos a proposta de Deus, nós estamos dispostos a reconhecer nossos pecados, estamos dispostos a reconciliar com Ele. E os sinais que acompanham tudo isso: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, tudo o que impede a reconciliação do homem com Deus, os sinais que demonstram que é Deus quem está falando. E olha que quando ele envia 2 a 2 os discípulos a falar, ele diz: não leve dinheiro, não leve provisões, não leve nada, porque o salário, o trabalhador é digno do seu salário. Quer dizer, viver da providência de Deus. O poder da igreja não está em dominar as pessoas, o poder da igreja está em anunciar o Evangelho. Esse é o poder que a igreja tem, gente. Ela não tem outro poder. E não se compara com o poder humano dos governos, das nações, que também devia estar submissa ao poder de Deus, à palavra de Deus, e temer a Deus e agir conforme o bem que Ele nos propõe. Mas o Evangelho é um anúncio gratuito. É de graça eles receberam o Evangelho, de graça eles foram curados, de graça eles foram perdoados, de graça eles foram restaurados. Portanto, não neguemos nada a ninguém. Não neguemos o perdão, não neguemos a reconciliação, sabe? Evitemos o julgamento das pessoas. Mas de nossa parte, o que depender de mim, reconcilie. Faça de tudo para se reconciliar. E reconciliar não é concordar com o erro. Reconciliar não é concordar com a teimosia dos outros. Reconciliar significa estabelecer a paz. Eu reconheço os meus erros, o outro também reconhecer os seus erros e começar a viver de um modo diferente, não mais como inimigos um do outro, mas como irmãos, cujo objetivo final é o próprio Deus. Por isso que ele vai dizer das cidades que não ouviram o Evangelho. Ele vai dizer que a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa dos seus pecados, será julgada no dia final com menos rigor do que as cidades de hoje. Porque as cidades de hoje estão recebendo o Evangelho vivo, o anúncio vivo de Deus. E ai de nós se nós não se convertermos. Nós vamos ser muito mais punidos do que Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa dos seus pecados. É isso que Jesus está dizendo. Então não temos que perder tempo mais. Porque o Senhor está por chegar. E quando Ele chegar, se nós não tivermos com a casa em dia, se nós não tivermos com a nossa vida reconciliada com Deus e com os irmãos, nós corremos um grande risco de perdermos a salvação. Mas empenhemos nela, dediquemos a ela. Estabeleça a paz na sua casa. Não seja você o causador da briga, seja você o pacificador, aquele que anuncia a boa nova, aquele que dá as condições para a reconciliação, aquele que favorece o entendimento. É isso que o bom cristão e o bom evangelizado faz em sua vida, porque o batismo nos configura a Cristo e nos torna também missionários no meio desse mundo. Seja lá em casa, seja no meu trabalho, seja onde for. Eu pertenço a Cristo e devo viver minha vida como Cristo viveu, buscando estar reconciliado com Deus e ajudando as pessoas também a se reconciliar, fazendo esse anúncio do amor, da misericórdia de Deus e de como deve viver um filho e uma filha dele. A Ele seja dada a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém.